professor vai explicar como que ele vai proceder da palestra dele, e como professor catedrático da URGS, agora aposentado, né? Ele é um excelente palestrante e foi um excelente professor. Que como professor, deixa ele contar a história dele, senão eu vou estragar, tá? Fiquem à vontade, ele vai explicar a questão das perguntas, momentos de perguntas, vai ter espaço para isso, então vocês não se preocupem, entende? E vamos deixar ele falando. Como o Nélio falou, eu sou professor aposentado, sou professor de informática. Então, eu não entendo nada de história e nem de geografia. Eu vou dar uma palestra de história e de geografia para vocês. Então, vamos ver o que vai sair desse negócio. São coisas que, eu vou dizer assim, já desde pequeno, meu pai, ele assinava uma revista que eu acho que tem até hoje, National Geographic Magazine. Yeah. E aí chegava em Santa Cruz, eu sou de Santa Cruz, naquela época, obviamente, não tinha internet, não tinha nada disso. Ele lia, de noite ele sentava, eu era piado, eu 6, 7 anos, eu não lia. E ele me mostrava as figurinhas, ele me explicava aquele negócio. E eu criei uma, vamos dizer assim, história e geografia foram coisas que eu sempre gostei. Eu depois virei engenheiro, trabalhei em computação, que não tem nada a ver, como eu disse, mas sempre tive essa ligação. E aí quando eu comecei a entrar na genealogia, a coisa voltou. E deixa eu mostrar para vocês então um pouco, deixa eu ver se eu estou apertando o botão certo, onde é que se localiza essa coisa toda dentro da genealogia. Então, normalmente o que a gente diz que trata genealogia é pessoas. Vocês querem saber o nome da pessoa, o sexo da pessoa. Eventos, então vocês querem saber nascimento, batismo, casamento, e vocês querem descobrir fontes, vocês querem saber de onde vêm esses dados. Então, isso são as coisas que a gente movimenta normalmente. Mas tem uma uma quarta coisa que são localidades. Quando a gente começa, pelo menos para mim foi assim, quando eu comecei com genealogia, eu não dava muita bola para localidade, porque eu comecei a pesquisar minha família ao meu redor, assim, então era Santa Cruz, Porto Alegre, Venâncio Aires, não tinha muita dúvida sobre as localidades, era uma coisa mais ou menos simples. Mas aí depois vocês começam, quando a coisa vai indo lá para trás, aí de repente começam a aparecer localidades que hoje em dia o nome não tem mais, né? Isso aí eu estou hospedado aqui em Pinhal Alto, que se chamava, como é que é o pessoal aqui da região? Tannenwald. Não. Bota lá no registro Tannenwald. Vai procurar no Google, não tem Tannenwald. Mas aqui no Brasil a gente ainda, os colegas sabem e é rápido de achar. O problema é quando a gente vai mais para trás. E para mim eu fui indo, de todos os meus ancestrais eu cheguei na Alemanha. E aí, vamos dizer, que a porca torce o rabo, né? Porque aí que a coisa começa a ficar difícil, porque esses ancestrais, eles vieram em 1850 ou 1820, e o que existia lá, que se chamava Alemanha, em algumas regiões tem muito a ver. O pessoal que veio do Reno, do Mozart ali, continuam os nomes muito parecidos e tudo. Mas eu tenho vários que vieram da Pomerânia, da Boêmia, mudou tudo, não tem mais nada a ver. Então, bom, e além disso também tem o problema de como escreviam os nomes, né? Eu tenho, o meu ancestral mais antigo é um Reuser que casou em 1640, por aí, em Enkirch, que é uma cidade lá no Mosel. E no registro de casamento dele diz que ele veio de Waldschmidt. Se vocês procurarem Waldschmidt, vocês não vão achar Waldschmidt na Alemanha. Tem vários candidatos a ser, mas não tem nenhum com certeza. Então, como é que a gente acha essas coisas? Então, é isso que eu quero discutir. Para chegar nisso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a palestra de manhã e de tarde em dois assuntos diferentes, no fundo. A parte de manhã é como encontrar as localidades de origem dos imigrantes nas regiões alemãs antigas, na Alemanha, não é aqui no Brasil. No Brasil eu suponho que vocês se virem melhor do que eu como pesquisadores, mas é na Alemanha. E de tarde
eu fiz várias coisas, na verdade são 3 projetos de combinação de mapas antigos com mapas atuais. Um que vocês devem conhecer, ou muitos conhecem, aquele das colônias, e depois tem umas outras coisas que são interessantes e que também permitem que vocês façam coisas. Então, quero mostrar isso de tarde. Bom, as localidades de origens, agora, a parte da manhã, a palestra está dividida em 3 etapas. Uma é a seguinte: eu acho que para a gente começar a pesquisar na Alemanha, a gente tem que entender um pouco de história da Alemanha. E a história da Alemanha é um rolo, né? Aquele país lá, os caras, eles adoravam se meter numa guerra, numa encrenca com algum vizinho, então esse negócio é complexo, vamos dizer assim. E aí eu tentei fazer aqui para nós uma versão, o engenheirão explicando história da Alemanha. Vocês vão ver que é um bocado simplificada, mas eu acho que tem as coisas mais importantes para quem é um genealogista. A parte principal da palestra eu acho que é como encontrar localidades na Alemanha. Então vou passar com vocês vários sites que eu acho que são úteis e que funcionam bem e que ajudam a gente a encontrar as localidades. E a última coisa é criando um banco de dados. Eu, quando comecei a pesquisar, eu fiz um erro, que é, eu copiava o nome da localidade da fonte e botava lá no meu arquivo de genealogia. Depois de um tempo eu queria encontrar todos os que nasceram no local tal. O local tal tinha 5 nomes. E depois tinha coisa que era Santa Cruz do Sul, RS, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, Santa Cruz do Sul, Brasil. Ninguém se achava ali, né? Então, vamos falar um pouquinho disso aí, de como padronizar. Vocês sabem o padrão JET-COM, que é aquele padrão de intercâmbio de dados, eles têm uma padronização de como escrever nomes de localidades. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: eu falei para vocês que eu vou falar sobre localidades na Alemanha. Então, a primeira pergunta é quem são os alemães? O que é isso, Alemanha? Porque, obviamente, eu não vou me restringir à Alemanha de hoje. Como nós falamos, tem um monte de regiões que foram alemãs e das quais vieram imigrantes aqui para o Brasil. Então, a primeira coisa interessante é vocês olharem esse nome aí, como é que esse povo se chama. E aí vocês acham um monte de coisa. Então, por exemplo, Alemanha. Nós dizemos Alemanha. Por que nós dizemos Alemanha? Porque os romanos chamavam aquilo de Alemanha, porque a primeira tribo que eles encontraram subindo foram os alemães. Então, virou a Alemanha. Esse Baverski, isso são uns povos eslavos que tem até hoje, Wenden, suábios, não é. É um povo que tem ali na região de Saxon, até hoje se fala, a língua ainda é uma língua eslava, não é uma língua germânica, e os vizinhos deles quem eram? Eram os bávaros. Então, para eles, eram os bávaros. Depois os saxões, ficou muito. Vocês vão na Romênia, tem alemães. Quer dizer, até a guerra tinha muito. Depois eram os Siebenbürgen Sachsen, os saxões da Romênia. Por quê? Eles eram alemães, os caras vieram do Reno, eles não tinham nada de saxão. Eles não eram daquela região da Alemanha. Só que na Romênia, alemão, visto da Romênia, era saxão. Então, alemão é uma coisa, vamos dizer assim, recente. O que houve era um monte de tribos que falavam línguas parecidas. Tem uma frase interessante que é do Schiller, que você já deve ter ouvido, poeta e filósofo, que é um cara antigo, assim, que ele escreveu essa frase: Deutschland, aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Alemanha, onde é que fica isso? Eu não encontro esse lugar. Porque realmente naquela época era difícil definir o que era Alemanha. Hoje é fácil, na época era difícil. Então eu peguei aqui, alemão para mim é o grupo étnico. É um grupo que tem o mesmo idioma, a mesma cultura, a religião, no caso são 2 religiões, né? Mas tem a religião cristã, ou luterana, ou católica, e que se auto-identifica. Então,
É claro, aí tem gente aqui no Brasil que pode dizer eu sou alemão dentro desse meu conceito, né? Quem fala alemão tem uma cultura, seria comida e assim por diante, alemã, a religião e se auto-identifica. Então, cada um sabe. O período no qual a gente tem que focar mais é o período ao redor do século XIX, que é quando os imigrantes vieram para cá, né? 1820 e poucos até 1900 veio a maioria. Então é o período que mais nos interessa. Mas a história da Alemanha, ela é óbvio que é muito mais ampla. E aí eu peguei aqui uma linha histórica e peguei alguns pontos para marcar. Então, primeiro tem um livro, esse Tácitus era um escritor, na verdade, eu acho que seria, hoje eles chamariam ele de um sociólogo. Esse cara escreveu um livro que se chama Germânia, no ano 98 depois de Cristo, sobre o que essas tribos que eram a Germânia. Depois eu vou mostrar para vocês uma frase que tem lá dentro, só para que eu acho interessante. Vocês procurarem, tem na biblioteca da USP, na internet, tem o traduzido do latim e comentado o livro esse aí. Ele é divertido, vamos dizer assim, de ler. Não serve muito para quem quer entender a Alemanha, porque ele fala de tribos, mas ele não dá mapas. E as tribos a gente não consegue identificar com povos de hoje em dia, então... Mas é divertido ver o que um romano achava dos alemães. Vocês vão ver. A Alemanha, assim, uma coisa parecida com a Alemanha, começou lá por 800, com o império do Carlos Magno. Que aí foi a primeira vez que juntou um monte de coisa, e na realidade são os filhos dele, né, que ficaram com a parte da Alemanha. Outro ponto importante foi a Reforma, que fez lá uma divisão interessante, que é uma divisão que vocês vão ver até hoje na Alemanha. Pega ali a linha de Aachen e sobe para o norte, é tudo mais luterano, para o sul é tudo mais católico, e tem vários costumes que são diferentes. Claro que tem regiões ao sul que são católicas, que são luteranas, e vice-versa, mas tem uma divisão bem marcante. Uma coisa que mexe um monte, e para nós genealogistas cria um buraco gigantesco, é que essa guerra dos 30 anos. Aqui, o pessoal diz, a primeira grande guerra, ela não foi a primeira grande guerra, proporcionalmente. A primeira grande guerra foi a guerra de 30 anos. Morreu muito mais gente, proporcionalmente, na guerra de 30 anos, do que depois. O Heuser, esse meu Heuser, que eu ando atrás dele, eu queria descobrir, eu suponho, a minha suposição é que ele vem de uma cidade, no Saar, na região ali perto de Saarbrücken, que comprovadamente, porque eu consegui com historiadores de lá, a cidade foi acabada. Ela, durante 40 anos, deixou de existir. E lá tinha Heuser. Tinha esse nome, existia naquela região. Então, uma das minhas suposições, ele era um cara lá de 18 anos, botou um mochilão nas costas e disse, bom, aqui não tem mais o que fazer, e foi parar lá no Mosel, onde casou e fez a sua descendência. Uma observação ainda antes de seguir, antes do Lutero, a Igreja Católica já começou com um registro religioso. Então, teve lá alguns bispos que disseram tem que começar a registrar todo mundo. E o Lutero também começou com isso aí, né? Porque ele queria saber quais eram as tropas dele, precisava ter um levantamento, então ele mandou fazer registros, e por isso vocês vão ver, tem registro de igreja, 1600 em diante. Aqui se queimou um monte de coisa, então de fato a gente normalmente só consegue chegar até aí. Quem não tem ancestral nobre, que é um cidadão comum, não vai aqui para trás. Eu tenho netos suecos. Na Suécia é um espetáculo fazer pesquisa de genealogia, porque lá, a partir dessa época, eles eram luteranos, eles têm registros, e os registros são o seguinte, todo mundo tinha que saber ler um trecho da Bíblia. Então o pastor fazia um recenseamento na vila,
E anotava. Lá mora o fulano, ciclano, beltrano, esse sabe ler, esse não sabe, assim por diante. Quando alguém se mudava, ele anotava. O fulano se mudou para a vila tal. E na outra vila o cara anotava, o fulano veio para cá. Então, o genealogista aquilo é o paraíso, porque já está tudo mapeadinho, onde é que vocês têm que caminhar. E eles têm muito registro, estão conservados, e então, desculpe, então fica mais fácil. Bom, depois veio uma reformulação. Aí, claro, aqui aconteceu um monte de coisa aqui no meio, mas que eu vou saltar. Veio 1815, acabou a época do Napoleão, e aí de novo se fez uma reformulação razoavelmente grande, e a partir daí a Alemanha começou a ficar com uma cara, um jeitão, parecido que ela teve até o final do Império, até o final da Primeira Guerra. Mudou alguma coisa, mas vocês vão ver, as divisões eram razoavelmente parecidas. 1870, né, em diante, 1871 em diante é o Império, aí teve uma razoável estabilidade. Bom, e depois, dali em diante, o negócio descambou, e aí veio a guerra, e agora tem a Alemanha que existe hoje em dia. Então, o período que interessa mais para nós, que eu vou focar mais, é esse aqui, mas eu vou dar uma olhada naqueles outros. Como é que eu vou olhar? Eu não vou falar da história. Eu trouxe um monte de mapas, e nós vamos dar uma passada nos mapas para ver o que aconteceu. Então, é a história vista através de mapas. Só antes de ir para os mapas, deixa eu colocar aqui, eu já falei para vocês isso, né, do Tácito. Eu disse ali, ó, tem uma dissertação de mestrado, tem na USP, mas o que eu achei genial, o que eu me diverti muito é isso aqui, ó. Ele chegou à seguinte conclusão: os germânicos, lá na Germânia não existem imigrantes, todos são nativos. Por que ele concluiu isso? Porque quem é que iria se dirigir à Germânia com aquele aspecto tosco, clima rigoroso e desagradável para viver, e mesmo para observar, a não ser que fosse a sua pátria? Esse é o romano que estava lá, né, tinha os seus banhos quentes, águas termais, clima agradável, foi se meter lá no meio do mato, naquela turma lá, chegou à conclusão: aqui só nativo mora, aqui ninguém vem. Que é uma bobagem, mas tudo bem, é divertido. Ele não esculhamba com os alemães. Leiam o texto, é divertido. Eu achei bem bacana. Bom, aí vem lá o período do Carlos Magno foi esse período aqui. E esse período marca várias coisas importantes. Então vamos ver isso aí. A partir de agora a gente vai ver essas coisas através de mapas. Então tá, isso aqui, ó, eu vou dar zoom porque daí vocês vão poder ver melhor. Isso aqui é o Império do Carlos Magno. Só para dar uma ideia de até onde é que o cara foi. Onde é que... droga, agora foi demais. Como é que a gente faz aqui, né? Tá, aqui, tá. Não, já me achei aqui. Dá para ver, pessoal? Talvez um pouco mais de zoom. Assim, olha aqui, ó. Isso aqui em cima, ó, aí a gente consegue ver onde é que é a Alemanha. A Alemanha de hoje é por aqui, né? É isso aqui, a parte norte. E aqui, ó, na época já se chamava Baviera. Aqui tem onde começa a Áustria. Por aqui é a Suíça e para o lado de lá é Bélgica, França e assim por diante. Tudo isso aqui era o império desse Carlos Magno. Aí o que aconteceu? Ele criou uma lei que depois se aplicou e até hoje vale para um monte de regiões na Alemanha, que é herança. Como é que funciona? Pega-se os filhos homens e divide tudo igual entre eles. E isso aí é que fez com que a Alemanha virasse uma colcha de retalhos, porque o duque não sei das quantas tem 3 filhos. O que ele faz? Divide. Pronto. Então aquele ducado, que até que era grandinho, já virou um ducadinho. E assim a coisa foi indo. E isso aconteceu com os filhos do Carlos Magno também. Ele, agora sim que eu quero ver. Eu quero... aqui. Não, eu estava aqui. Tá bom. Vocês me desculpem que eu estou... Você está aprendendo... Isso, eu estou aprendendo o Windows na prática. Na prática. Essa parte aqui, ó,
essa parte aqui é lá pelo ano 1000. O nome do arquivo, esses arquivos todos, o Nélio vai disponibilizar para vocês depois, tá? Então, mas só para vocês se acharem, quando não tem legenda, o nome do arquivo diz o que é. Então aqui, ó, é Germanen, lá pelo ano 1000. Não dá para ler lá em cima, mas eu estou lendo aqui para vocês. O que eu gosto desse mapa aqui é vocês verem que nessa época... Ah tá, desculpe, eu tinha que ter falado uma coisa que eu esqueci. O Carlos Magno dividiu entre os filhos e um dos filhos ficou com aquela parte que é a França hoje. E aí lá, claro, aquilo virou uma outra, virou francês, com outra língua e assim por diante. Mas teve dois que ficaram com essa parte daqui, vamos dizer assim, que é a parte da Germânia, que é a parte onde os povos falavam essas línguas germânicas. Então, vocês forem olhar, isso são várias tribos, mas que a gente tem uma relação com o hoje em dia, né? Então, naquela época, a Saxônia era lá em cima. Hoje, Sachsen é aqui para baixo, né? A Boêmia estava no mesmo lugar. Aqui para baixo já era Suíça, essas coisas, Barborávia, nem sabia que se chamava dessa forma. E ali já desce lá para o norte da Itália. Hungria já existia. A Boêmia sempre foi um reinado, né? Aqui era Herzogtum, importante. O legal é o seguinte, olha aqui, ó, isso aqui não são germânicos. Quem é isso aí? Os pomeranos e a Prússia. Como é que se diz em português? Prússios. Mas depois veio lá para baixo, né? Claro, o que aconteceu é o seguinte, aqui, para esse lado aqui, foi aquela ordem alemã. Tinha as cruzadas. E o troço não deu certo lá em Jerusalém, os muçulmanos ganharam e ficou um bando de cruzado desempregado. E aí alemães. E aí eles convenceram o Papa, cara, quem sabe a gente vai pegar aqueles caras lá e a gente vai cristianizar toda a turma. Então essa ordem alemã veio para cá e foi tomando conta do negócio e foi transformando esses povos, que eram povos eslavos, não eram povos alemães, em alemães. E mais tarde a Prússia virou, no Império Alemão, a Prússia era dona da Alemanha. Os lituanos, que esses também é uma língua, não é bem eslava, é uma língua deles lá, mas também tinha uma relação com isso aqui. E aqui, ó, isso eu acho legal, esse mapa, que são as línguas que se falavam lá isso aqui é do ano 962. Aqui em cima estão os nomes, vamos dar zoom, porque senão vocês não vão ver. Aqui, ó. Então, aqui em cima, o que era? Era Altfriesisch. Até hoje essa região se chama Frísia, né? É lá o norte da Alemanha, a Holanda. Depois, aqui, a próxima, que é esse aqui, tá certo? Aqui, ó, Altsächsisch, que é o saxão. Depois vinha o Altfränkisch, que tinha influência do franco. Lá para baixo, o bávaro. E o que é isso aqui? Esse aqui que é o bávaro, e esse é o Alemannisch. Aquela região lá de Freiburg, aquela região lá, até hoje, eu passei 2 meses em Freiburg. E aí um cara me convidou, cara, tem um teatro aqui, que é um teatro local, é comédia, é muito legal. Aí eu olhei o cartaz, o que estava escrito no cartaz eu não entendi um ovo, nada, zero. Aí eu disse, eu não vou nesse teatro, porque eu não vou entender nada, eu vou rir quando todo mundo ri, mas são aqueles, ficaram, né? São línguas diferentes, são línguas germânicas, mas que se a gente vai lá, eu não falo nada de dialeto. Eu morei 5 anos na Alemanha, mas não falo nada. O cara do posto de gasolina saía com o dialeto do Reno, Kölsch, ali para cima de mim, e eu dizia para ele, cara, não vai. Porque para mim foi difícil, né? Um cara dominar uma língua. Bem, eu não queria misturar com outras parecidas. Então, falava com o dialeto do Reno, que era no Reno, mas nunca dominei. Aqui, por exemplo, Hunsrückisch, que tem muita gente que fala, tudo bem, está escrito, eu consigo entender alguma coisa, mas de resto não.
Então tá, isso aqui é da época, a época dos filhos do Carlos Magno, que herdaram, que foi se formando esse conjunto de povos alemães. Deixa eu voltar para o meu slide, que ele me guia aqui. E agora, tem uma coisa interessante. A gente conhece imigração da Alemanha no século XIX. Só que esses caras vêm imigrando há muito tempo. Então, ó, deem uma olhada nesses mapas aqui. Ó. Tá. Eu já estou dominando o bicho aqui. Ó. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é lá pelo ano 700, eu já vou dar zoom. Deutsche Ostsiedlung. É a migração para o lado dos eslavos lá. Para o leste europeu. Olha, droga, isso aqui foi demais. Não, aqui não vai funcionar. Tem que ser assim. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, isso aqui, Lübeck, Schwerin, isso aqui é em Mecklenburg. Toda essa região aqui ainda não era realmente alemã. Isso aqui ainda eram os eslavos que estavam ali. Aqui ela começou a ser colonizada por essa época aí. E eles foram indo cada vez mais para o lado de lá. Uma coisa legal de vocês verem olhem os nomes das localidades lá na Pomerânia. Vocês vão achar Schönwalde, Freiwalde, um monte de nome desses. Era tudo nome de marketing. Porque o que acontecia? O cara, o senhor feudal, ele precisava de gente para colonizar aquela terra. E aí como é que ele fazia? Ele dava um nome bem bonito, aí que nem os imigrantes vieram aqui para o Brasil, ele levava gente para ir colonizando aquela região. E aí com isso, a região foi colonizada por alemães e foi virando alemã. Isso aqui depois virou a Pomerânia, isso aqui depois virou a Prússia, aquela parte de lá. A Ostpreußen, a Prússia original. Então, imigração é um negócio que já vem há muito tempo. Toda essa região, aqui é a Boêmia, né, que falava tcheco, mas aqui ao redor, essa rebarba toda, era colonização alemã. Eu vou fechar aqui. E aqui, ó, esse eu acho que só com zoom dá para ver. Tá, né? Sim. Ó. Então, por exemplo, vocês lembram que eu falei do Siebenbürgen aqui, ó? É aquela região na Romênia. A minha nora é neta de romenos. Esses são os caras que vieram depois da guerra para o Brasil, porque terminou a guerra, o cara era engenheiro, acabou a terra dele, ele não tinha, quer dizer, não ia voltar por uma região em que os alemães estavam, naquela época, imagina, era dominado pela União Soviética, certamente não era uma boa, então ele veio para o Brasil. Isso aqui foi ao redor de 1180, tinha um rei lá que queria proteger, vocês lembram que aqui vinham os turcos, tinha muita invasão de turcos. E aqui tem uma coisa interessante, que as vilas, as igrejas também são fortalezas. Todas as igrejas são muradas ao redor e dava para aguentar, eles tinham ali dentro silos, eles tinham tudo, era super organizado, dava para aguentar um sítio de anos, às vezes, só dentro daquela fortaleza deles. Depois, esses caras aqui da Crimeia, ó, eu não sei se tem gente aqui, se para nós veio gente dessa região. Depois, lá em cima, tem... Aqui não aparece. Aparece aqui, ó. Aqui é a região da Prússia, e aqui ao sul, toda essa região. Isso aqui tudo, olha como tinha alemão. Isso depois virou Posen, uma certa época, vai aparecer aqui no mapa. Claro, e depois tem lá, né, lá do outro lado, que não aparece aqui dentro do mapa grande, né, é lá os alemães do Volga, lá na Rússia, que lá teve uma tsarina que levou um monte de alemães lá e tem uma história conhecida, né. E aí eu acho que tem gente também aqui no Rio Grande do Sul que veio daquela região.
Mas então, esses dois mapas eu acho legais porque eles mostram isso aí. Imigração, alemão vem imigrando há muito tempo. Não foi no século XIX, não foi para o Novo Mundo. Onde tinha terra, eles iam. Tá, agora eu acho que nós não precisamos voltar para os slides, a gente pode tocar aqui direto. Aqui eu tenho 3 mapas, eu vou ler para vocês. Esse é de 1400, esse é de 1648, ou seja, é depois da Guerra dos 30 Anos. E esse aqui é 1789, é justo antes da Revolução Francesa e antes de vir o Napoleão fazendo a festa lá pela Europa. E isso era um império. Heilige Römische Reich. Só que a família que mandava nesse troço aí, que eram os caras da Áustria, eles foram ficando cada vez mais fraquinhos. E aí eles tinham um sistema de eleição e eles não conseguiam mandar na coisa. Então era olha a divisão aqui. Faziam casamentos. Isso. O troço, isso aqui, deixa eu ver aqui, eu anotei. Em alemão eles falam disso, a Realteilung, né? A divisão, a Territorialisierung, ela foi se dividindo cada vez mais, e a Kleinstaaterei, cada vez estados, unidades menores. Isso a gente não se dá conta, mas isso mexeu com tudo na história. Deixa eu abrir de novo aquele mapa lá. Isso mexe com tudo. Vai na França, no, 1700, onde é que tinha universidade? Onde é que tinha museu? Onde é que tinha qualquer coisa interessante? Era em Paris, porque era um país centralizado. Vai na Alemanha, a Alemanha tinha universidade em um monte de lugar. Por quê? Porque de repente tinha lá um duque, um conde, uma coisa dessas, que era chegado em cultura e disse, não, nós vamos ter uma universidade aqui. E criava uma universidade. Então, assim como foi ruim de um lado para a Alemanha, porque também até era difícil se defender, né? Porque o cara quer fazer uma guerra, tem que sair negociando com essa tropa toda aqui, 30 soldados a gente está precisando. E não, agora não dá porque nós temos que não sei o que, sabe? Não era. Na França, o imperador mandava e vamos lá. Aqui não, aqui era, o imperador era fraco. Mas com isso também se criaram coisas interessantes. Talvez, deixa eu só chamar a atenção de algumas coisas aqui. O império até onde ia? Olha que ele já foi bem adiante, vocês estão vendo? Então, por exemplo, a Boêmia, dá para ver aqui, hein? Não, eu não sei se eles estão vendo. Não, dá sim, dá sim. Tá. Ó, aqui para cima, já foi longe, a Silésia, Schlesien, isso aqui antes era na Polônia, né? Isso aqui já veio para cá. Aqui nessa época ainda existia a Polônia mesmo, o país, a Polônia existia. Lá por acho que foi 1790 e poucos, a Alemanha e a Rússia e a Áustria disseram, bom, na realidade foi a Áustria, né, que era o Império Austríaco, e a Rússia fizeram um acordo lá, ó, esse pedaço é teu, esse aqui é meu, e dividiram. Em 1814, depois do Napoleão, desapareceu a Polônia. Mas antes já tinha, né? Sim. Chamava Polônia Russa, mas era dominada. Eu tenho um ancestral que eu não acho onde ele nasceu. Quer dizer, eu tenho o nome do lugar e o pastor lá em Santa Cruz anotou in Poland, em 1797. Então eu suponho que ele venha dessa parte russa, porque 1797 ainda não era a época do Napoleão. Outra coisa que eu queria chamar a atenção era aqui em cima, ó, a ordem alemã, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês aqueles isso aqui é a região da Prússia, de Ostpreußen. Então a Prússia no início ela não fazia parte do Império Alemão. Tanto é que uma hora dessas o rei da Prússia lá, um dos reis, se coroou imperador, porque ele não fazia parte do império, então eu também posso ser imperador. Aí ele foi lá em Königsberg
fez uma cerimônia bonita, botou uma coroa na cabeça e virou imperador. E aí ele foi crescendo e, de uma hora dessas, ele deu um chega para lá no imperador da Áustria, né? Olha a nossa, pelo menos para mim foi interessante, aqui ó, eu vou dar mais um zoom aqui, a região do Reno era uma festa. Olha aqui ó, isso aqui é Koblenz, dá para ver, hein? Não, vamos dar mais um, acho que vai dar para ver melhor daí. Aqui vocês estão vendo aqui, Koblenz, e aqui é o Mosel, tá vendo? O Hunsrück é aqui, ó, essa região aqui, né? Então, por exemplo, Enkirch, de onde veio o Schweizer, que é isso aqui, era esse Sponheim, que se dividia aqui em cima e aqui embaixo. Essas partes azuis normalmente era da igreja. Não, desculpe, a parte dessa cor aqui, que eu não sei o nome dela, lilás, era da igreja, tá vendo? Então tinha partes da igreja, tinha, eu não sei, aí tem que olhar ali, tem a legenda de cada um desses, era algum condado, ducado, alguma coisa dessas. E isso foi, à medida do tempo, foi mudando cada vez de dono. Eu acho que é isso aqui, tá? Onde é que no 1400, tá? Agora vamos para depois da guerra dos 30 anos. A coisa não mudou muito, continua essa divisão. Tem umas coisas aqui interessantes. Olha aqui em cima, ó. Essa região aqui pertencia à Suécia. Os suecos, eles entraram a varrer nessa guerra. Tinha lá um Gustav Adolf, eu não sei como é que chamava lá, o rei que ele foi longe para dentro da Alemanha. E aí na saída eles ficaram com... Isso aqui ficou até depois depois do Napoleão. Eu sei porque eu tenho ancestral aqui em Anklam, que não aparece aqui no mapa, que é aqui pertinho. E eu suspeito que esse cara, eu não consigo achar adiante, eu suspeito que esse cara venha da Suécia, porque essa é uma família que tem von Schwerin, é uma família que tem também na Suécia. Tá, tudo divididinho de novo. Aqui, ó, o nosso... Continua o bispo de Trier mandando lá e continua essa Sponheim aqui na região do Hunsrück, mandando naquilo ali. E agora, justo antes da Revolução Francesa, que é quando, vamos dizer, a coisa mudou toda. Eu não vou entrar em detalhe aqui, só chamar a atenção, continua aquela divisão em muitas partes, tá? Então, essa é a característica desse império que durou até chegar ao Napoleão. Daí veio Napoleão, deixa eu ver aqui, como é que nós estamos no tempo aí? Tá bom. Se eu estiver correndo demais, vocês falem, tá, gente? Ou se eu estiver andando devagar demais também. Aqui eu peguei, deixa eu só fechar esse aqui e voltar. Eu peguei, são três mapas que mostram a época do Napoleão. Ela foi variando, 1806, 1808 e 1812. Então, para chamar a atenção de vocês. Aqui, ó, aqui não aparece Koblenz, aparece ali sim. Aqui, olha aqui, ó. Onde é que está o Hunsrück agora? Onde é que está o Mosel agora? Agora está na França, certo? Isso aqui, por isso vocês vão achar registros daquela época lá de 1803, 1804, 1805, são registros em francês. E, claro, e aí tinha o registro civil. O Napoleão introduziu o registro. O Napoleão, ele achou que a igreja era uma disputa grande demais com ele. Então ele deu um chega para lá e separou. Isso vinha da Revolução Francesa, mas o Napoleão usou, né? E aí tem o registro civil, vocês vão encontrar na região essa,
registro civil em francês. E no início da Revolução Francesa, eu não sei se vocês sabem, né, os caras eram revolucionários mesmo, então eles pegaram os meses e deram outros nomes, e então pegam um registro civil daqueles, é um negócio legal para o cara traduzir. E o sistema métrico e o ano começou na Revolução, né? Eu tenho um ancestral que nasceu no ano 12. Eles foram obrigados a voltar atrás porque não deu certo. Não, claro, imagina o povo lá aguentar aquilo. Não, e eles pegaram e botaram prepostos franceses em toda a região que era alemã, né? Aí os alemães começaram a boicotar os registros e eles tiveram que botar os prepostos alemães de novo no seu lugar. Não tem. Ele dominava tudo isso aqui, né? Isso aqui era tudo preposto do Napoleão. Essa região aqui também, apesar de ter esse monte de coisa, ele foi simplesmente tomando conta. Aqui tem um mapinha, aqui ele já continua a mesma coisa, né? Ainda tem a Suécia lá em cima. Olha a Prússia, o que aconteceu a essa altura do campeonato. Eles já estão se espalhando, tá vendo? A Pomerânia, essa parte da Pomerânia aqui, a Prússia já estava dominando. A Böhmen continuava fazendo parte, Böhmen está aqui, né? A Boêmia continuava fazendo parte de Áustria ainda nessa época. Na realidade, ficou daí sempre, né? Só depois que virou República Tcheca que daí se independizou. E finalmente tem mais um mapa, ele é bem parecido, que é de 1812, que daí é bem o final da época napoleônica. Ele conseguiu, vamos dizer assim, diminuir as divisões. Tá vendo que ele foi aqui para cima, isso antes não estava, né, no mapa. Ele foi aqui para cima, tudo isso aqui, daí fazia parte da França. E se vocês forem olhar pelas cores, vocês veem que tem aqueles pequenos estados, ele conseguiu juntar alguma coisa. Depois eu peguei 2 mapinhas aqui que eu acho legal. Que é esse mapa, que é de Brandenburg. E aí, onde é que está o zoom aqui? Tá. O mouse no meu, ele vai para cima e para baixo aqui, ele dá zoom. Então, de novo, aparece aquela região da Suécia, mas aqui já está a Prússia, né? Ela já está colada aqui. Isso é Hinterpommern, que ele chama, isso aqui é Vorpommern, que é Mecklenburg, né? E aqui está a Prússia. Esse mapa é de 1810. E tá, isso aqui eu acho que não interessa. Eu vou deixar o mapa para vocês, mas vou saltar. Isso são as divisões administrativas do Napoleão. Departamento. Bem proporcional, cara. Hein? Sim, bastante proporcional o tamanho de cada. Ele fez bonitinho, mas ele organizou o negócio, tá certo? Aí, de 1815 até 1886, teve vamos dizer, uma federação, uma coligação de estados que se chamava Deutscher Bund. Que, no fundo, quem era o forte da... Aqui tinha uma briga da Prússia com a Áustria, mas quem dominava mesmo foi a Prússia, porque a Prússia, uma hora dessas, fez uma guerra com a Áustria e pegou toda a Silésia, que era essa região aqui, Schlesien, aqui, né? Isso aí eles pegaram. Então, no fundo, assim, eles meio que mandavam. E aí vocês veem que a coisa diminuiu muito de tamanho, e essa aqui é uma divisão que é interessante para nós, porque aqui já estão a maior parte das regiões, quando vieram os nossos ancestrais, eram esses nomes aqui, né? Então, por exemplo, olha aqui está a Baviera, vocês veem, eu vou dar um zoomzinho ainda, mais um pouco. Aqui está a Baviera, mas aqui está a mesma cor. O que era isso? Aqui era Pfalz, certo? A gente tem muita gente que veio da Pfalz aqui. Aquilo era Baviera, por alguma questão dessas de herança aí, ficou, apesar de não estar ligado, fazia parte da Baviera. E esse quadradinho aqui, ó. Dali vieram os meus. Isso, sim, ali vem um monte de gente daqui, Oldenburg.
Oldenburg, gente, é lá em cima. Tá aqui, ó. Aqui que é Oldenburg. É? Então são lá uns Plattdeutsche lá, uns sapatos de pau lá, Westfalen quase. E esses caras herdaram aqui, tinha lá um sítio de verão, não sei, herdaram esse negócio. Então tem um monte de gente que vem daqui. Tá. Hessen, isso aqui eu não consigo fazer, eu teria que fazer uma palestra só sobre Hessen, porque esse troço aqui é uma zona, desculpe, é uma esculhambação. Isso a cada 10 anos tem uma nova divisão. Então eu estabeleci para mim, eu tenho a divisão, eu usei a divisão de 1910, e Hessen para mim é aquela, porque tem bastante gente na minha árvore lá que vem de Hessen. Se eu pegasse cada vez a original de onde o cara veio, eu nunca mais ia achar. Realmente é uma região... Bom, e tem esses caras aqui, né? Que aqui esse monte de... Não tem muita gente da Alemanha que vem... aqui no Brasil que veio dessa região. Que ali hoje é Thüringen, naquela região lá. Esses foram até o final, sempre divididos nesses principiados e ducados e condados pequenos. Mas esse mapa assim, eu acho que é o mapa mais interessante para nós. Tá, e o mapa depois, né, que vem depois. Ah, sim, eu fiz aqui, ó. Birkenfeld e Oldenburg, aqui armei um mapinha aqui antigo. Só para a gente ver os coitadinhos lá no meio do... E isso aqui, tu imagina, hoje em dia, não, é ali do lado, mas, pô, caramba, ele estava com uma outra administração, ele precisava de licença para ir para o outro lado, o troço não era trivial. Ele estava realmente ilhado ali naquela região. Tá, agora, isso é o Império Alemão, que é muito parecido com aquela região com aquele último mapa. Tem que aprender. É aqui, né? Tá. 1870. De 1870 foi até o final da Primeira Guerra, isso, né? Esse é o, vamos dizer assim, aqui quem mandava, quem era? A Prússia, né? Vocês veem ali o azulão, esses caras, eles mandavam o imperador depois. Sempre eram os caras da Prússia. Sobrou a Baviera, ainda existia a Áustria. Então, essa divisão também. Eu uso, assim, na minha genealogia, eu uso essa divisão aqui. Foi a que eu optei. Fala. Permite uma coisa? Claro. Mesmo depois de criado o Império Alemão, eles mantiveram a autonomia dos diversos reinos e ducados. Claro, está aqui, ó. Né? Tanto que está aí a Baviera. A Saxônia, etc. Eu tinha um amigo, Herr Strunz, no trabalho, bávaro, bávaro mesmo, sentava para assistir um jogo de futebol com um engradado de cerveja do lado, e aquilo e um vazio do outro lado. Então e aí o Herr Strunz, ele me dizia, o primeiro idioma estrangeiro que um bávaro aprende, qual é? Alemão. Eles diziam Saupreußen. Não é muito elogioso, né? O Pifke. Eles têm um monte de palavra para alemão. E o coitadinho trabalhava lá, eu morava em Bonn, ele morava lá no meio do Saupreußen. Tudo bem. Eu acho que essa divisão aqui é a divisão que é legal para a gente. Tá. E os outros são umas coisas, e aí nós vamos fazer um intervalo. Aqui, ó. Alguns mapas com idiomas. Eu acho legal esse aqui, eu tenho da Boêmia, eu tenho ancestrais, tem bastante gente aqui que tem, né, da Boêmia, ver que sempre teve essa região ao redor da Boêmia, deixa eu ver que ano, 1864. Tu quer ver alguma coisa? Eu acho que esse aqui não dá para ampliar, ele não tem resolução. O mapa aqui, tá vendo ele? Dá? Então aqui, ó, aqui tá Praga, e os meus, vamos ver se eu consigo, como é que eu vou fazer? Aqui. É aqui em cima, né? Essa região aqui. Não dá para ler.
Aqui. 2/3 eram alemães étnicos. 2/3. É. Ah, é muita coisa. Dá cerca de 3 milhões de pessoas. É muita 2/3, coisa. não, É. é. Tá, isso eu não sabia. 1/3, não. Ah, 1/3 era alemão, 2... Pois é, e os caras conviviam, né? Foi depois que os caras inventaram de fazer toda aquela melecância lá. E... Aqui que tem em Praga que teve a defenestração, né? Que teve lá, e foi na época do Lutero, por aí, né? Que teve lá uma briga e os caras pegaram o representante do imperador e defenestraram ele. Finestra, o que é? Janela. Eles jogaram ele para fora pela janela. Era um método de... Foi, isso. Ah, isso mesmo. É, isso eu já tinha lido também. É. Gente, vocês desculpem, tá? Vocês provavelmente sabem muito mais de história da Alemanha do que eu. Eu só estou indo pelos mapas e vocês vão se achando aqui dentro. Isso aqui eu acho legal, que é em 1800, Sprachgebiet, os idiomas. E olha que legal, olha aqui, ó. Se vocês forem olhar daqui para cima, ó. Isso aqui, onde é que está Aachen? Vamos ver se nós achamos aqui. Olpe, Köln, Aachen é por aqui. Deve ser por aqui. Não aparece aqui no mapa, mas se Colônia está aqui, Aachen é por aqui. Isso aqui é mais ou menos uma divisão que tem na Alemanha, que para aqui para cima sempre foi luterano. Aqui para cima também tinha muito, em muitos lugares, quem herdava era o primogênito. Então, vocês vão para a Prússia, eram grandes propriedades. Não era, lá tinham, eram umas fazendonas, mesmo na Pomerânia, as propriedades eram muito maiores. E aqui para baixo era a região que valia o código, não, antes lá, já do, não sei como é que se chama, a lei do Carlos Magno lá, que era aquela coisa de dividir em pedacinhos. Então, lá para cima nunca dividiu tão forte. Tá, legenda, onde é que está aqui para a gente se achar? Ó, Oberdeutsch, eles chamam, é aqui para baixo, e lá para cima eles chamam Niederdeutsch. Então eles chamam de Plattdeutsch. Eu falei com os caras que sabem falar isso, diz que quem sabe Plattdeutsch aprende razoavelmente fácil sueco. Claro, porque são vizinhos, né? São línguas vizinhas. Depois Niederdeutsch, que é o que ligado no Plattdeutsch, Oberdeutsch, e aí lá para baixo já são as outras versões, né? Aqui é francês, o húngaro, o polonês. Então, aqui já tinha... Ah, aqui está, ó, os Wenden. Lembra que eu falei para vocês que é esse povo que tem... Até hoje tem. Eles têm uma traje, assim, um traje bonito e tem umas festas típicas deles. Não se chama... Tem um outro nome além de Wendisch. Esses que originaram os pomerânicos. Claro, são os eslavos, os prússios, os prussianos, né? Não prússios. Exatamente, só que os alemães foram tomando conta da coisa e cercaram, os coitadinhos ficaram lá no meio. E aí quando veio o Hitler, ele ainda deu-lhe no início ele achou bonito e depois ele diz, não, esses caras aqui, e aí ele deu um chega para lá, então sobrou, mas tem gente falando isso aí ainda. E aqui, esse mapa eu não vou mostrar porque eu não tenho coragem, mas eu vou dar para vocês, são os dialetos que tem na Alemanha. Então, isso é um resultado também daquela coisa. Olha o que tem de dialeto nessa terra. E aqui, ó, no mapa, é só os dialetos principais, né? Então, por exemplo, aqui na região... Isso aqui, toda essa região, eles chamam de Mosel-Fränkisch. Só que aqui tem um monte de dialetinhos lá dentro. Então, dialeto não é o que falta. É legal esse mapa aqui para quem se interessa. Roger, Fala. no mapa anterior tem uma coisa importante, não sei se tem como voltar. Está aqui? O Niederdeutsch é por causa das planícies, das partes Sim, baixas. isso. E embaixo é Hochdeutsch, Isso. porque as partes altas. Claro, é assim, por exemplo, eles têm Oberschlesien e Niederschlesien. Onde o rio vai lá para baixo é a região baixa, e onde está a nascente é Ober. Tá, isso. Outra coisa que eu queria uma hora dessas chamar a atenção, vocês vão achar, volta e meia, Neumark, e alguma coisa com Mark. Mark era a fronteira, né? Então, Brandenburg, essa região, uma época era Neumark. E aí a fronteira foi indo para o lado de lá e eles foram dando novos nomes. Mas essa palavra Mark, ela tem a ver sempre com a fronteira.
Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott sind wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier. Ich will euch wohl beschützen mit gnadenreicher Hand. Ihr meine Untertanen in dem Brasilienland. So sind wir nun verbunden in das Brasilienland. Ach Vater, bleibe bei uns mit deiner Vaterhand. Versorge uns mit Nahrung, sei bei uns in der Not. Verlass uns nicht im Leiden, verlass uns nicht im Tod.